Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 75. Eu já disse, né, que quando chegarmos ao número 100, eu vou voltar lá no número 01, 02 novamente, porque a cabeça não tá lá aquelas coisas assim também. Mas nós vamos tocando. Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda. O tema é técnicas e recursos. O próximo livro você já sabe, né? Livro de Emmanuel, através do Chico. Se você tem esse livro, se você já leu esse livro, você sabe muito bem o esmiuçamento, como será, né? Como vai ser. Então, para nós iniciarmos o livro Diálogo com a Sombra hoje, para nós iniciarmos, para darmos sequência aqui, né? Na sequência no vídeo anterior, no vídeo de ontem, nós vamos ler a pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, pergunta de número 459. Se você quiser anotar aí, dá tempo. 459. Livro dos Espíritos. Você me pergunta assim, Luiz, mas por quê? Por que que você tem hora que você para o livro de Hermínio Miranda e busca o livro dos médiuns, busca o livro dos Espíritos, para mostrar que o nosso trabalho encontra-se embasado nas 5 obras básicas. Eu não fujo das 5 obras básicas. Você pode me chamar até de obsidiado, fanático, em Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas eu prefiro ser chamado de fanático, obsidiado, do que abjurar os desígnios de Deus contido nestas 5 obras. Pois, ao ler essa pergunta aqui e a resposta, nós vamos dar sequência no livro Diálogo com a Sombra. Aí você vai entender o porquê que nós vamos ler, porque nós estamos lendo aqui a pergunta e a resposta. Olha só para você ver aqui, ó, para dar sequência no livro Diálogo com a Sombra, olha a pergunta e a resposta aqui no livro dos Espíritos. Pergunta 459. Kardec é o capítulo 9, seria 9, Intervenções dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Na questão número 459, Kardec pergunta assim, ó: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Você observa que tem uma diferença enorme essa pergunta com relação, tanto a pergunta quanto a resposta, tem uma diferença imensa com relação à correção, ou melhor, desculpa, a tradução de Grilhon Ribeiro através da Federação Espírita Brasileira. Eu não vou entrar nessa questão, não. Eu apenas te aconselho. Se você puder, adquira as obras básicas traduzidas por José Herculano Pires. José Herculano Pires. Que seria, você vai encontrar assim, J. Herculano Pires. Tradução. Se você quiser, você vai descobrir você mesmo o porquê que eu estou te dizendo isso. Então, há uma diferença imensa. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta. Nesse sentido,
a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, 459, já li a pergunta, a resposta. Agora nós vamos dar sequência aqui no livro Diálogo com a Sombra para você ver como que tem tudo a ver o que nós vamos ver aqui agora. Ó. Olha aqui o que Hermínio Miranda está dizendo. Ó. Sequência do Livro dos Espíritos. Vamos pensar assim, ó. Os seres desencarnados inferiores que nos vigiam, nos espionam. Eles nos espionam e nos assediam. Eles nos assediam. Você entendeu? Sabem disso? Tão bem ou melhor do que nós. E, enquanto puderem, hão de reter-nos na retaguarda, pelo menos, como disse um amigo espiritual muito querido, para engrossar as fileiras dos que estão parados. Então, você percebe que tem tudo a ver com o Livro dos Espíritos na questão 459, quando eles não só nos influenciam, como também nos dirigem. Vejamos. Os seres desencarnados inferiores que nos vigiam, esses seres, eles nos espionam. Eles nos espionam. Eu costumo dizer assim, faz parte do estudo. Nós deitamos e dormimos à noite com aqueles os quais nós angariamos e convivemos durante o dia. Então vejamos, você deita e dorme com a luz ou você deita e dorme com as trevas? Você quem escolhe com quem você deita e dorme. É você quem escolhe. Eu quem escolho. Nós quem escolhemos. Então, por exemplo, você prefere deitar com a luz e dormir com a luz? Sim. Então, ao se levantar de manhã, primeiro ato, antes de escovar os dentes, oração, rogando a providência divina, a Deus, a Jesus, Mãe Santíssima, energias para aquele dia teu. Na hora do almoço, agradecer a Deus pelo almoço, na hora do café à tarde, na hora da janta, na hora do banho, você está ali tomando banho, orações. Pode ter certeza, você terá por companhia a luz no momento em que você deitar e dormir. Agora, se você age contrário ao que estou dizendo aqui, você terá por companhia as trevas. Porque semelhante atrai semelhante, não é? Existe uma historinha mais ou menos assim, de um mestre, né? Que ele disse para um discípulo que nós possuímos dentro de nós dois lobos. Um lobo mau e um lobo
bom. E o discípulo, mais ou menos assim, e o discípulo interroga: mestre, mas quem vence no final? O lobo bom ou o lobo mau? Resposta do mestre: aquele que nós alimentarmos. Então, se eu alimento o lobo mau, ele vai terminar comigo. Se eu alimento o lobo bom, ele vai terminar comigo. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Então vejamos, os seres desencarnados inferiores que nos vigiam nos espionam. Os seres desencarnados, esses das trevas, eles possuem certas virtudes que nós não temos. Assim, né? Em escala maior. Por exemplo, as trevas têm uma paciência que você nem imagina. Como assim, Luiz? As trevas, elas postam-se do nosso lado e ficam nos observando, com uma cadernetinha em mãos, analisando as nossas atitudes diariamente. Dia e noite, noite e dia, meses, anos, se for preciso. E não pense você que esse por orar demais, esse por ser um padre, esse por ser um Chico Xavier, por ser um Divaldo Pereira Franco, por ser uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce da Bahia, não sofre ataque das trevas. Não pense assim não, porque você está enganado. Esses que são os que sofrem ataque, recebem ataque. Por quê? Porque são aqueles que se conectam diretamente a Deus e emitem mais luz, e a luz incomoda. A luz incomoda. Tenta olhar diretamente, retira os teus óculos escuros, e se você não tem óculos escuro, não tem problema, tenta olhar diretamente na direção do sol durante meia hora. Calma lá, faz isso não. Para ver se você aguenta. Você não aguenta, sabe por quê? Porque a intensidade dos raios solares são tão enormes que queima a retina dos teus olhos. Você terá que ir parar no oftalmo. Então, o que eu estou dizendo aqui é apenas uma história. É uma psicologia. Não olhe no sol. Nem 2 minutos. Não fica lá parado assim, igual tá olhando na lua, não, porque você perde a visão. O que eu quero dizer é que a luz incomoda. Você entendeu? Então, os espíritos das trevas, eles nos espionam. Eles anotam na caderneta deles todos os nossos atos, pensamentos, desejos, sentimentos, tudo. Porque os espíritos das trevas, meu bem, eu não sei se você sabe disso, os espíritos das trevas, 90% em 100%, eles conseguem ver os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Olha só. Aí depois, muitas pessoas dizem, já ouvi muitas pessoas dizendo assim, os nossos irmãozinhos inferiores, as trevas são inferiores a nós ou superiores a nós? Te faço essa pergunta agora. Eu tenho feito muitas perguntas, mas ninguém responde. Não tem problema. As trevas são muito superiores a nós, pois elas conseguem ver o nosso pensamento.
Elas conseguem ver os nossos sentimentos, os nossos desejos, o que eu penso a respeito do outro e o que o outro pensa a respeito de mim. Elas anotam tudo aí no cadernetinho delas. Enquanto nós, às vezes, não conseguimos ver nem a roupa que nós vestimos. A verdade é essa. Por isso que Anaxágoras nos disse: tudo que nós vemos não é. Tudo que vemos não é. Tudo que nós não vemos é. Você conseguiu entender isso aí, né? Então, as trevas anotam todos os nossos defeitos na casa espírita, na rua, no trabalho, em casa, na rua, com os amigos, com as amigas, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Anota tudo. Depois elas calculam, somam. E ao perceber que nós falhamos mais em determinada questão, é ali que elas investem em nós. Por exemplo, elas ao somar tudo ali, os meus defeitos, elas viram que eu tenho uma forte tendência à bebida. Elas investem em mim para que eu me torne um alcoólatra. E assim você entende todos os outros vícios. Não precisa que eu descreva, né? Você é uma pessoa inteligente. E é assim, da mesma forma, gente, os bons espíritos também nos inspiram a fazer o bem, a agir no bem, a desejar o bem. Agora, por causa do nosso livre-arbítrio relativo, que eu costumo dizer assim, nós permanecemos em cima do muro. Bom, nesse exato momento, eu estou recebendo uma inspiração aqui, eu estou com a intuição para mim ir fazer uma visita numa periferia, visitar os pobres, os necessitados, mas justo agora, aí a pessoa olha no relógio, mas justo agora que me convidaram eu para um coffee. Eu fui convidada por um coffee, para tomar um coffee. Ou fui convidado para uma festa, né? Um happy hour. Como que eu faço? Bom, deixa eu ver. Não, eu vou na festa hoje. Ó, Diabinho venceu. Os anjos guardiões perderam. Porque ali tá os diabinhos, isso é a história, só pra você entender. Tá os diabinhos me inspirando a ir pra festa. Ah, mas lá tem tantos amigos, coisa de gente fina, é uma coisa mais social, tudo desculpismo das trevas. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou na festa hoje e amanhã eu vou fazer essa visita nessa periferia. Amanhã a pessoa levanta passando mal e pensa assim, hoje eu estou impossibilitado de fazer, eu estou impossibilitado de levantar da cama. Viu só? Quem é que ganhou nessa? Não precisa nem dizer, né, meu bem? Então, e nos assediam. Porque você sabe, eu não sei se você sabe, que as trevas nos assediam. Ah, nos assedia. Sim. As trevas nos cobiçam. Ó, as trevas, elas têm uma forma de nos assediar e de nos desejar. Fica um espírito masculino atrás de uma mulher ou atrás de um homem e um espírito, né, do sexo feminino atrás de uma mulher ou de um homem. Os dois espíritos
começam, e são espíritos das trevas, eles começam a ter um certo relacionamento na erraticidade, uma vez que eles já se encontram impregnados, imantados no campo psíquico do encarnado. Então, o encarnado ali, ele encontra-se na condição de um ventrílogo do casal desencarnado. Então, é aquilo onde, em muitas festas, muitos homens batem os olhos em algumas moças. Nossa, mas que moça atraente! Pode ser um espírito que está atrás dele, inspirando ele a pensar dessa forma. Da mesma forma, uma mulher, nossa, mas que cara atraente! Jesus, Maria, José! Que é isso? Essa noite eu não vou dormir. Pode ser o espírito de uma mulher das trevas que está atrás dela, inspirando ela a pensar daquela forma. Aí, as trevas faz o possível para que aquele casal, né, se encontre ali naquela festa. Teve o primeiro encontro, ali eles têm a primeira noite, que é aquilo que usa-se de hoje em dia. As pessoas ficam e dali vai tudo pro buraco, pras trevas. Perde toda a programação, tanto de um quanto de outro. Milhões de casais se separam dessa maneira. Quantas mulheres casadas, pera lá, tá? Quantas mulheres casadas bate o olho em certos homens e se apaixona por aquele homem perdidamente, mas o que ela não sabe que por detrás dela há um espírito das trevas, de uma mulher, induzindo ela a ter aquele sentimento com relação àquele homem. Quantos milhões de homens casados se separam da sua esposa porque bateram os olhos numa determinada mulher? Meu Deus do céu, que mulher linda, que paixão, que é isso? Estou louco por essa mulher. E ele larga tudo e todas por causa daquela mulher. Um espírito das trevas atrás. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas a doutrina dos espíritos nos esclarece que nem tudo é obra dos espíritos. Beleza? Beleza. Mas quando foi que aqui eu disse que 100% de todos esses acontecimentos são obra das trevas? É preciso entender que a má índole encontra-se no nosso eu. Nós estamos tratando disso em vídeos anteriores, tratamos disso. Eu quem possuo o vício, eu quem sou o fraco, o meu eu que é fraco, não é a minha carne que é fraca. Os desejos, quem cobiça o homem alheio, não é a carne, é a alma que não presta, é a alma fraca. O homem que cobiça a mulher alheia não é a carne do homem, meu bem. É o espírito dele que é fraco, que é pobre, que não presta. Um dia a humanidade ainda há de entender isso e tirar a culpa desse corpo aqui e assumir a responsabilidade de cada um das suas, irresponsabilidades. Então, a partir do momento que eu trago de existências passadas estas más índoles comigo,
Esses espíritos que nós estamos tratando aqui no livro dos espíritos, não sei se é 459, se não for você perdoa, a cabeça está demais. E é também aqui no livro Diálogo com a Sombra, acho que é 459 mesmo, e aqui também no livro Diálogo com a Sombra, nós só estamos dizendo que esses espíritos, eles nos espionam, eles nos vigiam, eles nos sondam, eles nos analisam. Em todos os sentidos, eles vasculham os nossos arquétipos, os nossos registros. E quando eles encontram o nosso ponto fraco, percebe-se agora? O ponto fraco, nós quem fornecemos. Eu que forneço o desejo de beber para que o espírito me inspire a beber, a fumar, a usar droga, a matar, a roubar, a prostituir, a atrair. Você está entendendo? Nós que nos encontramos no corpo físico, que possuímos a matriz. Os espíritos das trevas não conseguem nos influenciar em nada. Espírito das trevas. Em nada, se não trazemos a matriz. Nós temos que ter a matriz, pois aquele que não tem a matriz não sofre a influência das trevas nesse sentido. Ele aguenta, ele luta, ele batalha, ele geme, ele morre se for preciso, mas ele não se entrega aos desejos das trevas, porque quem abre a porta para que o cão possa entrar sou eu, meu bem. É você, meu bem. E quem mantém a porta fechada sou eu. É você. Então, os espíritos, eles apenas se aproveitam, se utilizam do que eles encontram à sua frente. Vamos para o próximo vídeo.